Estamos aqui no auditório Queiroz Filho, no prédio do Ministério Público, acompanhando o seminário O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, um evento organizado pelo CalCível, com o apoio da Associação Paulista do Ministério Público. Ao longo da programação foram convidados 3 palestrantes, eles que fizeram exposições sobre o tema e debates em torno da Lei 13.019. Nós pudemos conversar com eles após as exposições. Eu fiquei muito feliz de participar desse evento, ter a oportunidade de compartilhar com colegas aqui do Ministério Público algumas ideias sobre a Lei 13.019, das parcerias da administração com organizações da sociedade civil. Meu objetivo foi chamar a atenção para uma reflexão sobre o que é um verdadeiro sentido político de uma parceria. O que é propriamente a atividade do Estado, a atividade livre à iniciativa privada e em que medida essas ações podem se beneficiar mutuamente de uma parceria, tanto para valorizar efetivamente o papel da iniciativa privada, como para respeitar as regras socialmente muito importantes da legalidade aplicada à administração pública. Quer dizer, por trás desse regime trazido pela lei, que eu vejo em linhas gerais como positivo, me parece que um ponto relevante, como uma premissa política, esse era o objetivo da palestra, esse ponto relevante é entender o que efetivamente é uma parceria. Que haja um compartilhamento para atividades dos 2 polos da parceria, e não que haja simulação por parte dos envolvidos, de modo que alguém da iniciativa privada seja convocado para desempenho de uma tarefa inerente da administração pública, que no fundo não é a atividade própria do ente privado. A segunda palestrante foi a professora Irene Patrícia Nohara. Ela falou sobre as parcerias entre as organizações da sociedade civil e os entes públicos, regime jurídico, avanços e retrocessos da Lei 13.019 de 2014, após as alterações da Lei 13.204 de 2015. Bom, primeiramente, acho extremamente importante essa iniciativa do Ministério Público no sentido de promover esse debate aprofundado acerca do marco regulatório das organizações da sociedade civil, as OSCs, e eu fiz a exposição do regime jurídico das OSCs, né? Existem agora várias obrigações, é interessante porque a lei prevê mecanismos de controle mais intensivos, um chamamento público, também comentei as alterações que foram positivas e as alterações que não são tão positivas que foram feitas pela Lei 13.204 no ano passado, em 2015. Com relação à alteração da lei, o que é importante fixar nesse momento? Bom, eu acho que a crítica maior que a gente pode fazer é a possibilidade de cooptação política das organizações da sociedade civil. E isso se deu por 2 flexibilizações, tanto por emenda parlamentar como uma hipótese de autorização legislativa em que a organização da sociedade civil não vai participar do chamamento público. Então o Ministério Público também está acompanhando de forma crítica essas transformações e eu acho que a ideia é que haja cada vez mais critérios e que esses critérios sejam adequados a parâmetros equitativos. Então acho que o debate é muito significativo, é um momento de grande transformação e eu fico contente que o Ministério Público esteja acompanhando de forma profunda essas questões. O presidente da mesa fez um balanço dos trabalhos realizados durante o seminário. Bom, a Lei 13.019 vem regular as relações entre o Estado e as organizações não governamentais, as chamadas ONGs, na transferência de recursos, na realização de atividades que são de interesse público. Nós hoje não temos uma regulamentação. Essa regulamentação veio através da 13.019, que vai entrar em vigor para os municípios a partir de 1º de janeiro. Então, ela vai estabelecer uma série de regras, de condições, de mudanças nesse relacionamento. E isso vai impactar, obviamente, o trabalho dos promotores de justiça naquilo que diz respeito à fiscalização, ao controle da utilização desse recurso, da realização dessas atividades de interesse público. As ONGs atuam em várias áreas de interesse social e os promotores de justiça trabalham diretamente com elas, não só os do patrimônio, os de todas as áreas de atuação. Desde um processo chamado chamamento público, que é, entre aspas, uma licitação para escolha das entidades que vão
firmar parcerias com o poder público, tá? As hipóteses em que o chamamento público não se realiza, ou seja, que ele é dispensado ou que ele é inexigível, as formas de constituição das entidades, as regras para repasse de recursos, as regras de publicidade dos recursos, as regras sobre a utilização dos recursos, a efetividade dos trabalhos, ou seja, é uma série de requisitos que essa lei estabelece que nós precisamos conhecer. Por isso a ideia de lançar esse evento, de fazer esse seminário, chamando pessoas aqui que têm conhecimento, que já estão se debruçando e estudando essa lei, para que tragam as principais impressões, que tragam as principais questões para serem debatidas. Como eu disse, é uma lei que vai entrar em vigor em janeiro e que nós precisamos nos preparar para trabalhar com ela a partir do momento em que ela passar a vigorar. Na exposição do Dr. Wallace, ele falou sobre o artigo que fala sobre a transparência e deixou bem claro que essa transparência tem que ser desde o começo, em todas as parcerias, e não depois que elas forem feitas. Perfeito. O Dr. Wallace colocou a sua impressão, a sua análise sobre o artigo da lei que determina que as parcerias devem ser publicadas nos sítios da internet, dos entes públicos, né, e também nos portais das próprias organizações. O que o Dr. Wallace colocou é que a lei determina que essa publicação seja feita apenas após a execução da parceria e que na visão dele o princípio da transparência exige que essa publicação seja feita, essa publicidade, perdão, seja feita durante a execução da parceria, enquanto a parceria está em vigor. Então, enquanto o Estado está destinando dinheiro à entidade não governamental, à entidade privada, a população precisa ter conhecimento de que isso está acontecendo, até para poder acompanhar. Isso sim corresponde ao cumprimento do princípio de transparência pública. Com relação à exposição da professora Irene, o que o senhor poderia destacar? Olha, foi muito boa a apresentação dela, até porque ela colocou a visão dela de professora, de administrativista, elencando pontos positivos e negativos da lei. O que é importante ressaltar é que essa lei é uma lei de 2014, mas ela só está entrando em vigor agora porque ela passou por uma grande transformação no ano de 2015. E essa foi uma transformação realmente muito grande, muito intensa, a ponto de até poderíamos dizer que houve uma nova lei. Então o que a professora Irene colocou foi justamente isso, os pontos negativos e positivos. Os pontos que ela chamou de negativos são aqueles que abrem brechas a que as entidades não governamentais possam ser cooptadas por interesses políticos, por interesses escusos e assim fazerem mau uso dos recursos que forem transferidos a ela. E os pontos positivos são aqueles que dizem respeito ao cumprimento das atividades públicas pelas entidades não governamentais, favorecendo e fortalecendo a atuação dessas entidades junto do Estado, o que hoje é uma realidade. Nós sabemos que o Estado não consegue cumprir todas as funções que lhes são devidas e por isso se faz valer da sociedade civil organizada. O professor Fernando fez uma abordagem mais teórica, né, dessa relação entre o público e o privado, fazendo algumas considerações sobre a atuação, aquilo que é exclusivo do Estado e aquilo que não é. Nós ainda vagamos ainda nessa conceituação, não temos ainda uma definição segura do que é atividade do Estado e do que não é, salvo algumas exceções que estão lá no texto da Constituição. Em geral, nós ainda vagamos numa incerteza daquilo que só o Estado pode prestar e daquilo que o Estado pode contar com a iniciativa privada. E quando nós tratamos de uma lei, nós nos deparamos com uma lei que trata das relações entre o Estado e as entidades privadas para exercer atividades públicas, nós nos deparamos com esse questionamento. O que é que pode efetivamente ser transferido? O que é que o Estado pode dizer? Não, entidade privada, faça você que você faz melhor do que eu. E como que se dá isso? Como que se dá essa transferência de dinheiro, essa transferência de recursos, de patrimônio, essa transferência às vezes de pessoal? Então, essas questões que nos trazem essas indagações, o professor Fernando fez essa análise de maneira teórica e política muito bem colocada. Olha, o objetivo do Centro de Apoio é facilitar o trabalho dos promotores de justiça. Nós estamos aqui para isso. Meu objetivo é angariar o máximo de material e de informação possível para que, uma vez essa realidade chegando à mesa dos promotores, a gente tenha contribuição a dar. A gente tenha material, tenha informações, tenha peças, tenha algo a poder contribuir com o trabalho dos promotores na sua atividade de fiscalização, de controle sobre a utilização dos recursos e sobre a realização das atividades públicas que essas entidades não governamentais vão cumprir. Sempre que os promotores se socorrem do Centro de Apoio, nós temos que ou buscar ou imediatamente fornecer alguma coisa em apoio a ele. E é essa a nossa atividade, é para isso que nós estamos aqui desenvolvendo esse trabalho de debate e agora esperamos angariar ainda mais material para poder contribuir com eles. Muito obrigado a vocês pelo apoio, agradeço imensamente à PMP por todo o suporte que nos deu aqui nesse evento, o meu agradecimento especial ao Dr. Felipe, que prontamente, quando nós solicitamos, prontamente se colocou à disposição, e a toda a equipe de funcionários da PMP, meu grande agradecimento.